Exercício 5, letra A, pede para determinar o valor máximo da derivada no ponto indicado e determinar o vetor unitário na direção e sentido do qual o valor máximo ocorre. Então, são duas coisas. É o valor máximo e o vetor no qual acontece esse valor máximo. Aqui um pedaço da teoria que eu coloquei, o valor máximo da derivada direcional, ele acontece quando a derivada tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Então, a gente tem que calcular o vetor gradiente, que é o vetor formado pelas derivadas. Então, eu vou pegar a minha função aqui e vou derivar em relação a x. Então, desce o 3 multiplicando, está aqui. A potência é 3, subtrai 1, fica 2. E essa parte de dentro deriva na frente. Derivada disso aqui em relação a x, derivada de x ao quadrado é 2x. E derivada de x vezes y em relação a x dá y, né? Porque o y é constante que está multiplicando, eu repito. E aí eu vou trocar x por 1 e y por 0. Fazendo isso, né? Trocando aqui x por 1, y por 0, x por 1, y por 0, o resultado vai dar isso aqui, que é igual a 6. Derivada em relação a y, então desce o 3 multiplicando, está aqui, subtrai 1 lá em cima, está aqui, e a derivada disso eu faço aqui na frente. Derivada de x ao quadrado em relação a y é 0, derivada de y em relação a y é 1, e o x, como é constante que está multiplicando, eu repito. Eu vou trocar o x por 1 e y por 0, vai ficar assim, vai dar 3. Então, o vetor gradiente é esse aqui, certo? Então, esse é o vetor, né, que determina a derivada máxima aí. Agora, qual é o valor da derivada máxima? Calcula o comprimento desse vetor. Então, é raiz de 6 ao quadrado, 3 ao quadrado, 36 mais 9, raiz de 45. Ou seja, 3 raiz de 5. Né? Então, a gente tem aqui ó, o valor máximo. Então, voltando aqui, ó, esse é o vetor gradiente. O comprimento do vetor gradiente é o valor máximo da derivada, ou seja, 3 raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 é o valor máximo. E o vetor que acontece, pediu o vetor unitário. O vetor é esse aqui, ó. Só para ele ser unitário, eu tenho que dividir ele pelo comprimento dele. Então, fica 6 dividido por 3 raiz de 5 e 3 dividido por 3 raiz de 5. Ou seja, 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5 é o vetor no qual acontece a derivada máxima. Né? Então, a derivada máxima acontece na direção do vetor gradiente. E o valor dela é o comprimento do vetor gradiente aí, certo?